Um juiz recebe um salário de R$39 mil em um tribunal. Esse mesmo magistrado, que aqui vamos chamar de Fernando, faz parte da direção desse tribunal e tomou uma série de decisões no final do ano passado que podem fazer com que os juízes dessa corte ganhem quase R$500 mil. Dá pra acreditar? Pois é, começa agora o Ilustríssimo Privilégio, um programa que mostra alguns dos muitos casos de privilégios e benesses de gente poderosa do setor público. Essa história que eu te contei agora há pouco é verdade. Fernando atendeu o pedido de uma associação que representa juízes do estado dele para que ele próprio e seus colegas recebam um valor de 3 anos de bônus por acúmulo de função. Como se não bastasse, ele também autorizou valores adicionais por tempo de serviço e licença-prêmio. Tudo isso faz com que ele receba R$438 mil em parcelas. Essas 3 medidas foram autorizadas no final do ano, no mês de dezembro, e vira o que a gente chama de dezembrada. Mas para melhor entender e explicar por que a gente está falando de privilégio, vamos sempre conversar com o colunista do Estadão, Pedro Fernando Neri, que é doutor em economia e autor de um livro que faz um raio-x das desigualdades no Brasil. Esses pagamentos feitos para juízes e procuradores acima do teto salarial, que o Wesley trouxe pra gente, tem outro ponto polêmico. É que eles não pagam tributos, nem mesmo imposto de renda. É assim porque o tipo de verba que não é computada no teto salarial é um tipo de verba que não precisa recolher o imposto. São as verbas indenizatórias, que existem, em teoria, apenas para indenizar um agente público por algum gasto que ele teve para desempenhar o seu serviço. Como se fosse um reembolso, é o caso do Vale Transporte ou do Auxílio Alimentação, só que custando bilhões de reais para o contribuinte. Esse tipo de recurso não entra no teto porque ele não aumenta o patrimônio de ninguém, mas na prática os valores envolvidos têm sido grandes demais para pagamentos que seriam meramente indenizatórios. Na próxima declaração do imposto de renda, eu estimo que na média os juízes vão pagar uma alíquota de só 7%. Essa alíquota fica bem abaixo dos 27,5% da alíquota máxima, porque a maior parte dos pagamentos no judiciário estão sendo feitos fora do teto e, portanto, também fora do alcance do imposto de renda. Pensa comigo, é como se os juízes tivessem criado o seu próprio paraíso fiscal. Apesar de a Constituição prever que o imposto de renda deve ser progressivo, quer dizer, ter mordidas maiores para quem ganha mais, os juízes estão na prática pagando bem menos imposto em relação à sua renda do que vários outros trabalhadores, a começar pelos próprios funcionários dos tribunais. A dezembrada funciona assim. Quando o ano tá para terminar, muitas vezes o orçamento não foi executado totalmente, seja por mau planejamento ou por outros motivos. Aí os magistrados veem nesses valores que sobram a oportunidade de fazer a distribuição de penduricalhos. A principal medida tomada por Fernando foi o pagamento de um valor retroativo por acúmulo de função ou acervo processual. Isso significa o seguinte: você está cobrindo férias de um colega de serviço temporariamente ou acumulou muito trabalho? Toma aqui uma recompensa por isso. Essa prática acaba rendendo entre 100 e 400 mil reais a mais acima do teto aos juízes do tribunal. A justificativa para isso está relacionada ao período entre 2015 e 2018, em que os juízes e desembargadores federais receberam o benefício e eles não. Um levantamento realizado pelo Estadão estima o custo de 58 milhões de reais com a distribuição do valor entre 159 magistrados que fazem parte do tribunal que Fernando comanda. Então vamos retomar uma conta rápida. O salário base de Fernando é de R$39 mil por mês. O teto salarial do funcionalismo público é de 46 mil. Ao final dos pagamentos das parcelas do benefício de acúmulo de função, o juiz ganhará R$438 mil. Esses pagamentos geram preocupação com a própria eficiência do Poder Judiciário. Isso porque a forma como se conseguiu livrar os juízes do teto salarial e recompor sua remuneração não é necessariamente a mais eficiente para a sociedade. Muitos juízes estão sendo remunerados pelo acúmulo de acervo. Isso quer dizer que se uma grande reforma diminuísse a demanda pelo judiciário, sua remuneração poderia cair. Vamos imaginar que uma reforma para reduzir a judicialização aumentasse os custos para ingressar com ações judiciais. Ou, forçando um pouco a barra, vamos imaginar que a gente contratasse dezenas de milhares de assessores para ajudar os juízes a resolver rapidamente os casos. Podemos ainda imaginar um grande advento da inteligência artificial que zerasse esse acervo. Nessas hipóteses extremas, como que as associações de magistrados reagiriam? Até que ponto faz sentido ter uma remuneração baseada no acúmulo de processos? Os juízes têm até metas de produtividade estabelecidas e eles são cobrados por elas, mas elas não contam na sua remuneração. O que tem contado é justamente a carga de processo ou a distribuição de novos casos. Por isso, esse tipo de penduricalho tem sido chamado de bônus por ineficiência, que é um apelido engraçado, mas até meio injusto. Não há dúvida de que os juízes brasileiros trabalham muito,
Mas alguns estão se perguntando se esse modelo de remuneração não vai acabar gerando um incentivo perverso por mais judicialização e não menos. Uma jurisprudência que aumente a litigiosidade na nossa sociedade mantém alta a remuneração dos juízes, mas se ao contrário a jurisprudência diminuísse a distribuição de processos, eles sairiam perdendo, pelo menos se esse estranho modelo atual for mantido.